jogadores ficam pilhados. Sim, sim. Eu já conversei com alguns ex-jogadores e na época que não tinha VAR, tinha menos câmeras, o pessoal sempre falava que a primeira chegada, o pessoal chegava junto mesmo. Talvez não era nem pra machucar, mas pra dar uma intimidada. Sim, era padrão. Tem juiz já teve alguma que o pessoal dizia, o juiz não vai expulsar. Já teve alguma que era pra expulsar e você não expulsou? Ou você já viu outros jogos da época que o cara entrou muito desproporcional, mas por ser a primeira, deu aquela pocada? Quer dizer, o árbitro, ele já começa, né, a carreira, ele já é assim meio que condicionado a manter os 22 jogadores até o final do jogo. Então ele já tem isso, mais ou menos uma preparação. Tipo assim, se você expulsar muitos jogadores, no final a culpa é sua, que não soube administrar o problema. Então você já começa com esse tipo de preocupação em manter o espetáculo, né? Vamos chamar assim, manter o espetáculo. Só que depois, ao longo do tempo, você vai vendo que tem situações que você não consegue fazer isso. E aí você só aprende quando você passa por situações que você acaba ficando mal. E aquilo ali, aconteceu comigo uma situação dessa, porque... principalmente apitando clássicos, você no início, você realmente evita alguns cartões, porque o jogo começou a 1000. Aí nas primeiras faltas, se você começar a aplicar muito cartão amarelo, aí na cabeça do árbitro funciona, se no primeiro tempo eu já apliquei esses cartões amarelos todos, no segundo tempo eu vou expulsar 2, 3, 4. E no final a culpa de tudo vai ser minha, porque ninguém quer saber, o jogador mereceu ser expulso? Mereceu. Não, ninguém quer saber. Quer saber o seguinte, expulsou 2, 3, principalmente se for do mesmo time. Aí então, aí que você está errado mesmo, não tem jeito. E aí você acaba administrando, coisa que você não deve fazer. E aí você passa por algumas situações e que no final você fala assim, quer saber, amigo? A partir de hoje não vai ser mais assim. E aí você muda até, e isso aconteceu comigo numa situação bem, bem complicada no Flamengo e Vasco, mas bem complicada. E primeiro que era o jogo assim, mais difícil de se apitar a Flamengo e Vasco. Porque não só pela rivalidade assim, das camisas, né? Mas pelos jogadores dos dois times e principalmente por causa dos dirigentes. Porque Flamengo e Vasco no final de semana, eles já começavam na segunda-feira, era o Eurico mandando uma letrinha lá pro pessoal do Flamengo, aí era o Michel Acef já mandando pro Vasco, aí era o Márcio Braga, aí era não sei o que. Aí, quer dizer, os dirigentes, eles se encarregavam de botar uma pilha que já nem precisava, porque Flamengo e Vasco sempre foi uma rivalidade. Mas os dirigentes ainda faziam questão. Aí o Eurico falava, não paga o bicho pra ganhar do Flamengo. Aí o Flamengo, não, porque o Vasco é freguês. Cara, aquilo ali já... O ambiente, você já entrava no campo, o ambiente era hostil. Você não via os jogadores rindo. Era tudo com cara fechada, pronto pra guerra. E você estava ali no meio, não tinha nada a ver com isso. E você que segurava aquele ambiente todo que tinha que resolver os problemas, né? E aí, nesse Flamengo e Vasco, eu comecei com essa teoria, né? Essa questão de você tentar, né, segurar o jogo no início, para no segundo tempo, que é quando o jogo é decidido mesmo, normalmente é no segundo tempo, você começar a aplicar os cartões. Mas aí chegou um ponto, no primeiro tempo, final do primeiro tempo, sei lá, 40 minutos mais ou menos, que o jogo estava assim uma bagunça, porque era só pancadaria. Os times não conseguiam dar 2, 3 passes porque já era uma entrada dura, já era uma falta grosseira, já era uma... E eu, quando tinha uma falta do Vasco, eu ia lá e conversava. Logicamente... os jogadores do Flamengo, o árbitro está conversando lá, vai ter que conversar aqui também, e com razão. Aí o Flamengo fazia uma falta violenta, eu ia lá, tinha que conversar também, porque eu não posso conversar de um lado e expulsar do outro. Então, aí comecei a ir, aí conversa de um lado, conversa com o outro, e conversa, chega uma hora que era só pancada. E naquela época, além da rivalidade, eram jogadores que... era um Júnior Baiano de um lado, era um Edmundo do outro, um dava pancada no outro, dava pancada no outro, e aí você fica e fazendo aquele monte de concessões, né? Mas aí chegou num ponto que já não dava mais. E aí eu me lembro que eu marquei uma falta contra o Flamengo, aí vieram uns 5 ou 6 jogadores do Flamengo, fizeram um bolo, assim, na minha volta, né?
E ali, coisa que eu nunca fiz, que foi xingar jogador. Nesse dia, baixou uma entidade, porque eu já estava no desespero, eu já tinha perdido o jogo. Aí eu comecei a falar um monte, cara. Vocês querem me ferrar, mas eu vou ferrar vocês primeiro, não sei o quê. O negócio foi tão feio que o Júnior Baiano, que era o Júnior Baiano, aí olhou assim para mim, Cerdeira, calma. Eu falei, calma é o caramba. E aí, cara, mas foi um nível. Baixei o nível mesmo, baixei o nível. Já falei, não tem mais cartão amarelo nesse jogo, agora é só cartão vermelho. A primeira falta que vocês fizeram é cartão vermelho. Aí o jogo acalmou. Aí acalmou, acabou o primeiro tempo. Aí eles voltaram pro segundo, aí eu tô lá no meio do campo e tal. Aí um veio falar, o outro veio falar, não quis papo. Falei, não quero conversa, não tem papo, cara. Não tem papo. Primeira porrada que um der aqui vai sair. Não tem mais conversa com vocês. Aí eles viram que o negócio ficou esquisito, porque aí eu também, sabe quando você liga, o ferre-se? Então, eu liguei. E aí, eu falei, agora eu vou acabar com o jogo, cara. Se tiver a quarta parte das porradas do segundo tempo que tiveram no primeiro, eu vou acabar com o jogo. Vou começar a expulsar até acabar o jogo. Não quero saber de nada. Pronto. Aí o jogo ficou uma beleza. Parecia jogo de juvenil. Então, uma beleza, um dava a mão pro outro para levantar e tal, não sei o quê e tal. Aí, quando acabou o jogo, os jogadores ficaram numa boa, todo mundo se abraçando. E quem ficou mal? Fui eu. Aí, cheguei em casa de noite, aí liguei era um jogo da Campeonato Brasileiro. Acho que era brasileiro, não sei se era brasileiro ou carioca. Aí eu liguei pro Armando. O Armando era o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Falei, Armando, você viu o jogo? Aí ele, que jogo? Falei, Flamengo e Vasco eu apitei. Aquilo foi jogo? Aquilo que você deixou acontecer, aquilo foi jogo? Você fez um monte de merda. Falei, não, mas eu fiz um monte de merda, mas até os 40 do primeiro tempo. Depois eu dei um ataque lá, histérico, e aí o jogo acalmou e foi assim até o final. Mas aí tu já tinha feito a cagada completa. Não adianta. Você pode ver os comentários aí que vão ter a teu respeito, estão te arrasando, cara. E realmente, no mínimo que me chamaram foi de banana. No mínimo. Que eu deixei a pancada comer e não fiz nada no primeiro tempo, realmente. Então, aquilo ali foi assim, sabe, um divisor de águas, né? Falei, bom, quem viu esse tipo de arbitragem não vai ver mais. Não vai ver mais, porque, no final, os jogadores ficam numa boa e quem fica mal sou eu, porra. Quem ficou mal fui eu. Quer dizer, aí os jogadores não fizeram questão nenhuma de preservar o espetáculo. Isso eu depois pensando. Falei, porra, se eu tivesse expulsado ali 2, 3, 4, 5, os jogadores não estavam nem aí. Eles não estão preocupados com isso. Os técnicos também não estão preocupados, porque senão eles tinham segurado, né, essa forma de indisciplinada dos jogadores. Então os técnicos também não estão preocupados. Por que eu vou estar preocupado? Eu também não vou ficar preocupado, pô. Eles estão com contrato de televisão, eles estão ganhando aí 100, 200, 300 mil. Eu ganho 5 mil, 4 mil, 3 mil. Pô, eu vou ficar preocupado com os espetáculos? Não vou ficar mais. Pronto, acabou. A partir de hoje eu não fico mais. Aí, o que eu resolvi fazer? Ser rigoroso do início ao fim do jogo. Não interessa. Se foi uma falta para cartão amarelo no primeiro minuto, é cartão amarelo no primeiro minuto. Tanto que eu dei um cartão vermelho, depois eu nem fui atrás disso, mas tem muita chance de ser recorde. E foi com menos de 30 segundos eu dei um cartão vermelho num Bangu e América. Como assim? Deu a saída, foi lá no Campo do América. Foi a inauguração do Campo do América, lá em... O Júlio de Coutinho? Mesquita, né? No Júlio de Coutinho. Foi inauguração, foi Bangu e América. E eles tinham uma rivalidade muito grande por causa dos vice-presidentes da federação, Bragança, com hoje o Rubinho. Então eles tinham uma rivalidade grande, quase que brigaram, não sei o que, uma confusão. E aí fui eu pro jogo. Deu a saída, o América deu a saída, começou a tocar a bola aqui, tocar a bola ali, até que um jogador recebeu a bola, veio um do Bangu, deu uma tesoura, assim, por trás, cara, no joelho, assim, por trás, no jogador do América. Na mesma hora, peguei o vermelho, tum, sai. Aí o jogador olhou assim, porra, Cerdeira, eu treinei a semana inteira. Falei, treinou mal pra cacete, cara. Sai, sai. Sabe quantos cartões amarelos e vermelhos eu dei mais no jogo? Nenhum. Foi só o vermelho com menos de 30 segundos. Então você tá me provando que tinha aquela teoria que o cara pode ser maluco, mas ele precisa achar alguém mais maluco do que ele? Sim, exatamente. Porque eu cheguei a essa conclusão. Os caras acabam tendo que ter um certo medo de você, porque eles vão saber que você está ali para qualquer coisa.
Então, se eles fizerem uma falta para cartão vermelho, não interessa o tempo de jogo. Eu até passei isso, quando eu estava na comissão, para muitos árbitros eu passei isso. Falei, cara, não fica com essa teoria. Aí eu contava essa minha experiência. Não fica com essa teoria de guardar cartão para o segundo tempo, não. O cartão tem que ser dado na medida em que acontecer a falta que foi para o cartão. Se for uma falta para cartão amarelo, não importa quanto tempo de jogo tenha. Porque sabe o que vai acontecer? E depois eu consegui provar isso. Que quando você dá 2, 3 cartões no primeiro tempo, os jogadores ficam meio preocupados com você. E aí no segundo tempo, quando você pensa que vai acabar com o jogo, não vai acabar com o jogo não. Porque eles não querem levar o segundo amarelo. Eles não querem ser expulsos. E aí eles começam a baixar a adrenalina. Porque eles não querem ser expulsos. É justamente o contrário. O cartão no início, ele acaba inibindo um cartão futuro, porque eles ficam preocupados, eles não querem ser expulsos. E aí pronto, aí a partir dali a coisa fluiu assim muito melhor. E você... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!